Olá, boa noite para você. A temporada de festas natalinas está chegando e com ela a mesa farta com muitas delícias para saborear. Nada melhor do que um bate-papo sobre comida. A alimentação é essencial para a vida e se você quer conhecer uma região, comece pela culinária local. É por meio da cozinha que ficamos por dentro da cultura e costumes de um povo. E quando o assunto é alimento, o Brasil é um laboratório de sabores, cores e texturas. O país é rico em ingredientes como as raízes, sementes, folhagens, carnes e grãos, que foram incorporados às receitas e pratos regionais. Em Goiás não é diferente. Os goianos receberam a influência dos colonizadores imigrantes que, aliados aos nativos, contribuíram para a nossa culinária. Piqui, mandioca, milho, cana-de-açúcar, guariroba, abóbora, coco, amendoim, leite e seus derivados estão sempre presentes em nossas receitas. Cada município tem as suas peculiaridades. E uma forma de gerar renda e divulgar e resgatar os costumes são os festivais gastronômicos, que acontecem em várias cidades do estado. No programa de hoje vamos saber mais sobre gastronomia, culinária e a alquimia dos pratos. E este é o tema desta noite do Todas as Coisas. Boa noite, Camila. Boa noite, Suzete. Boa noite para vocês que acompanham o nosso programa. A gente recebe aqui no nosso estúdio a chefe Emiliana Azambuja, premiada várias vezes em concursos estaduais, nacionais e internacionais, entre eles o Global Chefs América, e também recebeu o prêmio Chefe do Ano da revista Veja. Seja bem-vinda, Emiliana. Obrigada, um prazer. A gente também recebe aqui a professora do IFG, Selena Martins, graduada em Gastronomia pela Faculdade de Camburi e em Direito pela PUC. É também pesquisadora na área de alimentos e comidas regionais. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. A gente também recebe aqui a Sônia Estival, especialista em gestão de turismo e hotelaria pelo Instituto Camburi. É também coordenadora de gastronomia da Goiás Turismo e consultora de projetos de gastronomia do Sebrae. Boa noite, Sônia. Boa noite, é um prazer estar aqui. Você pode acompanhar nosso programa pelo Facebook, mande aí a sua sugestão, o que você faz, como é que você gosta dessa comida goiana, pelo nosso WhatsApp, 3201-7704. Eu quero quero ouvir as três, mas vocês concordam que é por meio da cozinha que a gente conhece e fica por dentro da cultura e costumes de um povo? Emiliana? Com certeza. Eu acho, pelo menos eu, assim, a primeira coisa que a gente chega no lugar, e claro, a pesquisa antes começa, né? O que come, aonde ir, e o roteiro gastronômico é o principal, sempre a meta principal do passeio. Você concorda? Eu acho que poucas coisas definem um povo tanto quanto a sua comida. Então, assim, o costume culinário é formado pelas técnicas e pelos ingredientes disponíveis na região. Então, quando você chega na cultura e você se depara com aquilo, eu acho que é o mais fundo que você consegue chegar. É interessante que a gente se reconhece isso. Nós somos o povo que comemos isso, eles são o povo que come aquilo. E eu acho isso muito interessante. E quando a gente abraça essa cultura e chega nos lugares e busca, é uma maneira de abraçar a cultura que a gente está visitando. Sônia. É verdade, é super interessante. Texto lindo que vocês fizeram aí na abertura, né? Mais uma vez, Ana Maria e brilhante, e ela traduziu tudo isso no texto. Maravilhoso, ela falou dessa nossa diversidade, né? Dessa influência, dessa mistura, né? E aí eu me lembro também aqui o que eu já ouvi de palestras com os antropólogos, né? Quando eles dizem que a gastronomia é o segundo elo de ligação entre as pessoas. Primeiro é a fala, é a comunicação, depois vem a comida. E a gente percebe isso, né? Hoje nós estamos aqui conversando, mas no mínimo a gente já tem um copo d'água aqui do nosso lado para a gente tomar. E já escutei que a gente vai ter mais surpresas culinárias aqui. Então é algo assim super bacana, que mexe mesmo com as pessoas. A gastronomia conta a história de um povo, sim. E como surgiu a culinária goiana? Olha, os históricos, né, a gente estuda muito e vê desde muito tempo. Desde as reuniões, né, nas casas de família, que eram as grandes reuniões, em volta de uma mesa que as festas sempre se concluíam, iniciavam, terminavam, e iam dias e dias. Então, a gente acredita que vem desde esses clássicos de família, das grandes festas, até as descobertas mais modernas que temos hoje, né? De pesquisas, de ingredientes, de
junção de técnica com tradição e com novidade e com continuação, né? Então eu acho que essa mistura toda, eu acho que ela nasceu há muitos anos atrás e a gente vem tentando segurar isso, né? Segurar de várias formas, né? Com esse resgate, mantendo também receitas clássicas, intocáveis. A gente trabalha muito, acho que nesse resgate para manter isso tudo, porque a gente percebeu também que as coisas estavam se perdendo. Eu acho que começou por aí, né? A gente perceber que as receitas estavam sumindo. Então, você queria fazer um doce clássico, né? A Celana trabalha muito bem com doce, mas os pratos também clássicos das reuniões de família, e as coisas vão se perdendo, porque hoje cada um quer dar um pitaquinho, né? Que eu acho que é válido, eu acho que as coisas são construídas, mas os clássicos têm que ser mantidos, né? Então, a gente tem o maior respeito, né? Tem o maior cuidado para lidar com isso tudo. E a gente vem de 25 anos de trajetória aí, de estudo e de busca mesmo, de resgate, de estudo e de respeito. Celane, onde surgiu quando aconteceu esse pulo da cozinha deixar de ser a comida, deixar de ser aquela comida lá da cozinha da casa da gente e passou a ser uma profissão? As pessoas estudam sobre culinária e fazem disso sua profissão, né? Então, a gastronomia sempre foi profissão, né? A gente sempre teve na história, durante muito tempo, você tem os padeiros desde a Grécia Antiga, né? Mas durante a história, os profissionais de cozinha ficavam relegados à cozinha. Você ficava lá no seu cantinho e as coisas aconteciam. Foi uma coisa da modernidade. A televisão, né, criou essa figura das celebridades. Então, os programas de cozinha, e foi um processo até lento, se você prestar atenção. Quando eu era criança, você tinha Palmeirinha, depois... Ofélia. Ofélia, eu sou da época da Ofélia, Sim. depois você tem os chefes realmente de restaurantes aparecendo e assumindo essa gastronomia, tomando um protagonismo, ao mesmo tempo que coincide com o distanciamento da culinária tradicional. Então, a gente, ao mesmo tempo que vê os chefes na televisão, há um distanciamento natural. Então, virou uma coisa meio que de deslumbre. Porque nas casas, tradicionalmente, a gente hoje em dia come mais fora. Então, é um movimento até interessante. De repente, a cozinha passa a ser algo cobiçado. Então, a gente tem essa via de mão dupla, que por uma razão oferece muito mais cultura, muito mais conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a gente vive esse momento onde a casa tradicional tem um distanciamento da cozinha. Sônia, e onde surgem os festivais nisso? E por quê? Porque, pelo que elas acabaram de falar, o festival parece que também resgata um pouquinho disso da origem ou daquela receita, né, original. Então, Suzete, assim, na trajetória que a gente tem de trabalho, nesses anos que a gente vem, né, nós temos cronometradamente 16 anos que a gente vem nesse processo de valorização da gastronomia goiana. Há 16 anos atrás a gente começou a fazer e a gente realizou o primeiro festival gastronômico, que foi em Nova Veneza, minha terra natal, né? Meu avô de lá, meu avô é um dos italianos que veio para o Brasil e que lá chegaram. Meu pai nasceu lá, eu nasci, e a gente entendia que nós tínhamos ali uma cultura única no estado, porque é o único município que tem essa história, e que a gente podia fazer daquilo um grande negócio no nosso município. E a gente começou, reunimos a comunidade e a gente acabou entendendo que poderíamos começar por um festival gastronômico. E a gente realizou, em 2003, o primeiro festival gastronômico do estado de Goiás. E aí, uma festa, né, típica italiana e tudo, e deu muito certo. Deu muito certo e os outros municípios do estado também despertaram para isso. Para aquilo, porque a gastronomia desperta as pessoas, né? Para tudo, né? Falou que é comida, é maravilhoso, desperta. E aí a gente acabou, eu fiquei à frente do projeto em Nova Veneza durante as 3 primeiras edições, depois até deixei. E fui para outros municípios, a gente foi, né, trabalhando, a Emiliana sempre muito presente conosco, uma equipe grande de profissionais que juntos, trabalhando, e a gente veio nessa proposta que ela carrega muita coisa. Ela carrega essa proposta de valorização dos pratos tradicionais, ele carrega a inovação,
essa possibilidade que os próprios chefes trazem de inovar, de recriar, de aproveitar, né? E ele traz a possibilidade de você trabalhar para melhorar os serviços que são essenciais para tudo isso. Ela promove a autoestima das pessoas daquele município, porque elas conseguem trazer aquilo que vocês falaram aqui, o que de mais caro ela tem, que é a sua história lá da sua cozinha. Ela traz para a mesa, ela chega ali, ela junta com uma chefe qualificada como a Emiliana Zambuja, e eles trocam ideias, trocam receitas e reformula cardápios. Um pega o conhecimento do outro e traz uma mesa maravilhosa. E aí e com isso, chega ali nos negócios, chega nas escolas, chega na parte social, enfim, você alcança toda aquela comunidade em todos os seus aspectos, em todos os seus setores, né? E isso é transformador. Isso fez com que o Estado percebesse essa necessidade, percebesse a importância disso para os municípios. E aí um município, uma comunidade, um segmento, um setor entende isso dessa forma e quer. O que lastrou no Estado de Goiás. Hoje todas as regiões do Estado de Goiás trabalham com a promoção da gastronomia, porque ela traz tudo isso para a gente. Pois é, a Selena falou uma coisa interessante que é um pouco antagônico, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um boom aí do crescimento da gastronomia, a gente tem uma outra realidade das famílias, que você não tem mais aquela figura da pessoa que fica em casa para cozinhar, né? Porque tem o tempo disponível para cozinhar, e uma procura muito grande pela comida pronta, pela comida fora de casa, né? Pelos restaurantes a quilos, e ao mesmo tempo uma valorização da culinária enorme, principalmente pelos veículos de comunicação, né? Hoje é chique cozinhar. Não é? É o que você falou, antigamente era uma profissão relegada, né? Como disse um chefe outro dia, né? Falou o seguinte, essa coisa da gastronomia, ela é tão bacana, ele contando o depoimento dele, falou assim, lá no meu estado lançaram um prédio muito chique, foram lá, me convidaram para eu participar da propaganda da campanha, não precisava falar nada, era só para eu ficar lá no fogão, fazendo uma câmera passando, mostrando. Isso valorizou a propaganda da venda do imóvel. E é por aí, você vê nos ônibus, nos carros aí na rua, que aparece, não é o chefe de cozinha lá vendendo a sua imagem daquele produto, né? É isso que uma coisa que atingiu inclusive crianças, né? Sim. Hoje você vê, a gente tem os reality shows, e assim, um interesse muito grande das crianças por isso, né? É uma volta ao prazer de cozinhar, é uma necessidade de resgatar essas antigas receitas, o que é? Eu acho que passa um pouco por essa questão de voltar para a cultura, né? Porque a gente sofreu esses processos de globalização muito intensos, né? Que são positivos, mas a gente se perde um pouco no excesso de informação. E de olhar para si, quando você faz comida, você alimenta alguém que você ama. É um ato de amor, realmente, uma pessoa que assume o papel de cozinheiro dentro de casa. E eu acho que passa um pouco por isso aí, é um movimento muito saudável, de querer estar perto do alimento, de querer compartilhar com a família, de querer conhecer e cozinhar, talvez fazer uma alimentação mais saudável, porque a alimentação residencial tende a ser bem mais saudável do que a alimentação que a gente consome comercialmente por aí. E eu acho que esse movimento é muito produtivo e deve ser incentivado, especialmente nas crianças, né? E a gente percebe muito, eu acompanhei isso, eu me formei, eu tive uma dificuldade muito grande, agora nem tudo são flores, né? Os primeiros, nós que chegamos primeiro, né? Tem uma turma grande, eu ingressei por uma falta de opção, assim, eu comecei a fazer administração, a hora que eu entrei em cálculo 2, eu saí e falei, nunca mais vou. Calcular só ingredientes, né, mulher? Aí eu fui em busca de alguma coisa, aí fui buscar hotelaria, que era o que mais
que era, né, que permeava ali na área que eu gostava, porque eu venho de uma família de cozinheiras. A minha avó era uma grande cozinheira. Eu nasci, eu falei que eu não brincava de boneca, eu só brincava de panelinha, comidinha, queimava as panelinhas de plástico, tudo, construía fogãozinho. Então eu venho dessa coisa, então eu não tinha que fazer outra coisa. Aí eu fui buscar hotelaria em Águas de São Pedro. Cheguei lá, tinha um tecnólogo superior de gastronomia, que era a segunda turma experimental do Senac. E a hora que eu cheguei, liguei pra minha mãe na hora, falei, tô mudando o curso, vou largar a hotelaria, já fiz até minha matrícula, já deu certo, já passei na entrevista, já liguei com o negócio já assim, já tô no todo organizado. E foi a maior alegria da minha vida. Isso foi em 95, me formei em 97, e quando eu cheguei em Goiânia, todo mundo, as oportunidades de emprego eram inexistentes, onde quando eu chegava, mas peraí, você parou de fazer? Você deixou? Falava pra minha mãe. Você deixou? Como assim? Você deixou sua filha parar uma faculdade? Parar de estudar? Para queimar a barriga num fogão? E eu não tive oportunidades de emprego na época, assim. Poucas pessoas, né, que abriram as portas e eu tive que abrir o meu próprio negócio para poder, né, para poder começar a falar para as pessoas aqui viemos, né, que antes não existia a história de se estudar para cozinhar, né? Então isso foi novo. Foi quando, né, eu comecei, depois que eu trabalhei, implementei o curso da Camburi, fui a primeira coordenadora do curso, a gente montou grades curriculares e montamos estruturas de laboratório, e montamos tudo ali do zero. E hoje é uma delícia ver tudo isso. Emiliana, hoje é um pouco mais fácil para as pessoas que querem hoje ingressar nesses cursos? Ah, sim, eu vejo com muito mais bons olhos as faculdades interessadas em trazer conteúdo e os cursos, né, cursos avulsos também, modulares. A gente tem escolas, né, que fazem isso muito bem e a gente fica feliz com essa disseminação. E é uma profissão que é muito requisitada, né? É um segmento de trabalho que é muito requisitado. Quando você vê nas ofertas de emprego, você observa que tem muito chamamento para esse tipo de profissionais. Porque todo mundo come, né? Exatamente, é uma além de ser uma necessidade básica, né? É um segmento também que hoje as pessoas estão buscando. As pessoas valorizam muito essa situação de ir para um restaurante num grupo de amigos para comemorar. Né? Então você precisa, você precisa ter bom serviço, você precisa ter para degustar no sentido assim de conhecer o trabalho de um chefe, né? De uma pessoa que desenvolveu um prato específico. E eu vou chamar nosso intervalo e eu quero depois voltar em duas questões que acho que foi a Sônia que falou que a história da culinária ela foi passando com o tempo e as pessoas dando pitaco. Eu quero saber o seguinte, uma receita, ela tem que ser original ou ela pode realmente, cada um que vai para a cozinha fazer uma coisa, pode dar esse pitaco e adaptar a cozinha, a comida, a receita. Gente, volta já, participe com a gente, manda a sua pergunta ou a sua participação aí através do nosso WhatsApp. Cerrado, catapique, catapique no cerrado, catapique.